Olá, paz do Senhor para todos, que o nosso bom Deus continue nos ajudando. Hoje vamos falar sobre os milagres bíblicos e por que isto não acontece hoje. Sejam todos bem-vindos ao canal Vivendo com Cristo. Quando estamos estudando o Novo Testamento, encontramos muitos milagres realizados por Jesus, apóstolos e discípulos. Mas por que será que esses milagres não acontecem hoje? Quando estamos estudando o Antigo Testamento ou pesquisando, encontramos muitos milagres. A gente pode citar pelo menos 120 milagres ou mais na Bíblia. Mas na atualidade você vê algum desses milagres acontecerem? Vamos falar hoje sobre alguns milagres e por que isto não acontece mais. Vamos falar um pouco sobre os servos de Deus na Bíblia. Vamos ver no livro de Atos, no capítulo 3, dos versículos 1 ao 6, sobre Pedro e João. Ali, naquele templo, na porta do templo, na chegada do templo, aconteceu este milagre. E Pedro e João subiam junto ao templo, à hora da oração, a nona, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Atos, capítulo 3, dos versículos 1 ao 6. Aqui a gente vê a situação desse coxo e vê aqui um grande milagre na vida deste coxo. Neste canal já tem um vídeo falando sobre Jesus curou o cego, fez lama e passou em seus olhos. E o porquê Jesus fez aquilo? Vou deixar na descrição deste vídeo o link e vocês vão verem que é semelhante a este. Pois me parece, não, tenho certeza, que naquela época dá a entender que eles tinham mais contato com Deus. Porque aqui Pedro, ele não demorou. Ele só fez dizer: levanta-te. Em nome de Jesus, o Nazareno. E aquele coxo, ele ficou sã, como uma pessoa normal. Mas aquele coxo, ele já vinha há muito tempo ali pedindo esmolas. Mas aqui a gente vê Pedro e João fazendo este grande milagre diante dos olhos de todos. A Bíblia só relata essas três personagens, mas tinham muitas vendo isto. Assim eu acredito. E Pedro e João fizeram ali este trabalho com a orientação do Espírito Santo. Eles tinham comunhão. Será que não temos comunhão hoje? Fica a pergunta. Então aqui a gente viu que esses dois servos de Deus, como vocês estão vendo aqui, uma arte, um coxo
e duas figuras, simbolizando esses dois servos de Deus. Mas por que será que isto não acontece hoje? Agora a gente vai ver algo mais sublime, sobrenatural. Um milagre que a gente pode dizer assim, de extrema importância para uma pessoa que está enferma e ali chega a misericórdia de Deus. Pedro, ele tinha tanta comunhão com Deus, tanta intimidade, que não era nem preciso ele tocar. Não era nem preciso ele orar. Vamos ver. Atos, capítulo 5, versículos 15 e 16. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos, em caminhas, para que, ao menos, a sombra de Pedro, quando passasse, cobrisse alguns deles, e até das cidades circunvizinhas corriam muita gente a Jerusalém, trazendo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados através da sombra de Pedro. Vocês entenderam o que é comunhão com Cristo? Entenderam o que é comunhão com Deus? As pessoas, certamente, elas ficavam sabendo que Pedro iria passar por ali. E pessoas, não só de Jerusalém, mas de outras cidades, confiando tanto em Deus, crendo que aquele milagre era possível. Se Pedro não pudesse tocar naquela pessoa. Mas eles diziam, certamente, vamos levar o nosso parente, nosso filho, nossa filha, nosso vizinho. Porque tenho certeza, eu creio, que Pedro vai passar por ali. E certamente ele vai tocar. Certamente ele vai orar. Mas Pedro não tinha condição, possivelmente física, para fazer isso de uma vez só e atender a todos. Mas Pedro passava e à sombra de Pedro, Deus tinha misericórdia e os milagres iam acontecendo. Mas e hoje? Será que acontece algo semelhante? Vocês, por acaso, vê na sua igreja evangélica, que se diz ser o detentor da realidade, da verdade, que vocês têm, que nós temos a Bíblia, e que somos servos de Deus? Começando por mim. Vocês veem isto acontecer hoje na nossa igreja? Isto a gente não vê. Mas tem outra passagem que a gente vai ficar mais pensativo ainda, se referindo ao apóstolo Paulo. Atos, capítulo 19, versículo 11 e 12.
E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lençóis, aventais, levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Atos, capítulo 19, versículos 11 e 12. Aqui a gente vê algo mais extraordinário ainda. Não era preciso Paulo ir até o enfermo. Se mandava qualquer peça de roupa de Paulo, um avental, um lenço, algo que tivesse com Paulo, ou quem sabe que já tivesse tocado em Paulo. A essência, aquela comunhão de Paulo era tão grande com Deus, que os milagres fluíam por onde ele passasse, o que tocasse nele. Será que era assim? Pelo menos o texto bíblico diz que Deus fazia milagres extraordinários através de Paulo, sem ele comparecer até aquele enfermo ou até aquele endemoniado. Era só levar uma peça de roupa de Paulo, ou que Paulo estivesse tocando nela. Quem sabe Paulo poderia até fazer uma oração em um monte de tecidos e enviar. A Bíblia aqui apenas fala que era lençóis, aventais, levado do seu corpo. Então aqui a gente vê que os milagres naquela época, eles fluíam. Mas hoje nós não vemos um. Qual é o pastor que coloca a mão na cabeça de um cadeirante e ele levanta e anda? Vai vir um vídeo falando sobre os pastores. Pois é, meus amados, aqui a gente viu que Pedro, ele curou. Deus fez esse milagre através de Pedro e João. A sombra de Pedro curava por onde ele passasse. Paulo, alguma veste dele curava as pessoas. Mas eu faltei falar um pouco sobre o coxo que estava ali pedindo uma esmola. Mas por que ele estava ali? Vou deixar o link nesse canal explicando melhor. Quando se tinha um filho e ele nascia com defeito, digamos, uma genética, quem sabe? Esta pessoa, ela passava por maus momentos. Ela era desprezada após a festa da Mitzvah. E ela ia ter que se criar nas ruas. Pois é, meus amados, vou deixar o link aqui na descrição desse canal, desse vídeo. E vocês verão como era a vida de uma pessoa como este coxo. Porque isso aí era uma deformidade física, que ele já tinha nascido assim. Mas para aquela cultura era um tipo de maldição, devido a um texto bíblico que fala que nenhuma pessoa que fosse escolhido para o sacerdócio ou cuidar de algo do tabernáculo, do que fosse para Deus, não poderia ter nenhum tipo de defeito. Pois é, meus amados,
Se inscreva no canal, compartilhe este vídeo, é muito importante. E faça comentários. Se tiverem dúvidas, deixe nos comentários, que possivelmente eu irei tirá-la. Fique todo na santa paz do nosso Senhor Jesus.